segredo absoluto, sem ninguém saber quem ele é. É óbvio que isto, automaticamente, nós podemos interligar do ponto de vista analógico aquela questão que há pouco se falou da Companhia de Jesus e da Ordem do Tempo. Isto é, a Companhia de Jesus, para todos os efeitos, era, analogicamente, aquilo que representava Jacques Molay. Robert Herdon, efetivamente, é aquilo que nos remete para a Ordem do Tempo. Portanto, a eliminação de Jacques Molay, o juízo canónico a que a Ordem foi submetida no plano histórico, Fernando Pessoa, no fim de contas, isto nos quer dizer, foi apenas um fenómeno jurídico que mata o corpo, mas não aquilo que o anima. E, nesse sentido, significa que Jacques Molay teve que, inclusivamente, para selar a morte do corpo da Ordem, com a sua própria morte, portanto, ele foi martirizado, e Fernando Pessoa diz, se foste lá, quando é que eu também vou ser martirizado? Significa que a Ordem prossegue, já não com Jacques Molay, mas claramente com Robert Herdon. Como, enfim, aquele que representava a componente secreta do próprio Jacques Molay. Ora, este apelido, portanto, neste sentido que há pouco ficou registado na história, com este simbolismo que há pouco mencionei, além de aludir também, por outro lado, a uma transmissão anónima da missão desconhecida da Ordem de Cristo, transmissão essa à estricta observância templária, nesse outro texto da obra Subsolo, em que Fernando Pessoa fala disto, e menciona também, ainda implicitamente, uma obra cenográfica pouco conhecida, uma obra cenográfica semi-iniciática, da autoria de um poeta e dramaturgo alemão do século XIX, finais do século XVIII, princípios do XIX, chamado Zacharias Werner, a obra esta que se intitula Os Filhos do Val, em que Fernando Pessoa chama a atenção deste livro como sendo um livro a ser descodificado, a ser lido com outros olhos, para percebermos de facto que ele é uma fonte literária profundamente importante quanto aos alvores da chamada estricta observância templária. Aliás, o teatro foi sempre um veículo fundamental, tal como a poesia, para dizer aquilo que é impossível dizer na prosa, ou que é inconveniente, ou que é proibido. E, portanto, é um veículo muito mais franco acesso, se nós quisermos, porque não é mediatizado, nem é mediado pelos labirintos sinápticos do intelecto e da razão cerebral, que é como nós fazemos cotidianamente na nossa codificação de linguagem. Zacharias Werner, que é ele próprio um maçom de um rito, pertencente a um rito descendente da estrita observância templária, que é o rito escocês retificado, fruto da transformação da estrita observância templária no convento maçónico que se realizou na cidade alemã de Wilhelmsbad em 1782. Este livro, Os Filhos do Val, foi editado em 1803, menciona Robert Herdon e critica a maçonaria contemporânea, esmagadoramente racional e positivista, pela sua profunda politização, além de defender a necessidade imperativa de restaurar a ordem do tempo, que cumpriria assim, inevitavelmente, o desígnio escatológico e messiânico de concretizar a descida da Jerusalém Celeste e o advento da terceira idade joaquimita do Espírito Santo. E agora assim vamos entrar na explicitação final daquela questão que há pouco eu mencionei, a questão do joaquimismo e do paracletismo, postulando assim, de uma forma lógica e de uma forma consequente, uma apologia literária da tradição cavalheiresca medieval, principalmente daquela que tem uma raiz templária ou templarista, tal como nesta obra alude-se aos mestres do Val de Glenberg, da ilha escocesa de Skye, que fundaram no século X o embrião mítico da maçonaria operativa escocesa, com a qual os templários franceses exilados, quando a ordem foi suspensa no início do século XIV, teriam justamente fundido as suas tradições míticas, liderados nessa altura pelo mestre provincial de Auvergne, chamado Pierre de Beaumont, que terá auxiliado o rei Robert Bruce contra a invasão militar realizada pelo rei Eduardo II de Inglaterra, e vencendo, ajudando os escoceses a vencer a Batalha de Ben-Orburn, que foi realizada miticamente mais uma vez, ou não, numa data que, aliás, marca várias batalhas da história da humanidade, batalhas bélicas, inclusive também na história de Portugal,
Batalha de Ben-Hor teria ocorrido no dia 24 de junho de 1324, ou seja, no dia de São João Batista. Portanto, é uma forma simbólica de exprimir na data que foram os cavaleiros apadrinhados por São João Batista que ajudaram a Escócia a derrotar a Inglaterra. Portanto, em que a própria consolidação da independência escocesa, ela própria fruto, tal como Fernando Pessoa também nos menciona aqui, fruto justamente deste fraternal apadrinhamento realizado pela Ordem do Tempo, neste caso, em fuga de França, a partir do momento em que ela é interditada, que ela é suspensa por ordem da Igreja. Num outro excerto da mesma obra Subsolo, Pessoa vai aludir à condenação à morte pelo fogo do grão-mestre Jacques de Molay pela Igreja em 1314, enquanto um ato de consequências retroativas, desequilibrantes e vindicativas para a civilização cristã europeia até à atualidade. Assimilável, ele faz este paralelismo, que é perfeitamente assimilável, segundo ele, ao desaparecimento do rei Dom Sebastião em Alcácer Quibir em 1578 e à consequente decadência nacional que daí decorreu. Tendo, portanto, a morte de Jacques de Molay pelo fogo, em 1314, acelerado assim o seu próprio percurso consciente e evolutivo, depois da sua morte, promovendo, portanto, o grau que até aí ele tinha para o grau seguinte. O Fernando Pessoa utiliza uma terminologia cabalística ou rosacruciana, em que ele diz que Jacques de Molay foi elevado do grau de adepto isento ao grau de mago, isto face à inversão decadente da Ordem do Tempo, que conduziu, portanto, à sua extinção canónica, como sabemos, operada nessa guerra. Complementar e paralelamente, Fernando Pessoa recorda ainda, na sua obra inédita Subsolo, algo que dispensa quaisquer comentários. Era fim secreto dos Templários transformar a Igreja de Roma, operando nela de dentro, em Igreja Católica. Com a destruição externa da Ordem do Templo, perdeu-se a possibilidade de o fazer. Fim de citação. Quanto à transição histórica e funcional da herança da Ordem do Templo para Portugal, Fernando Pessoa aplica a doutrina joaquimita da sucessão trifásica das três idades do mundo. Concretamente, tudo isto se deve ao magistério de um personagem interessantíssimo, que era justamente um monge cisterciense e não nos podemos esquecer que a Ordem de Cister é a Ordem religiosa que apadrinha o nascimento histórico da Ordem do Templo, através do seu principal fundador, São Bernardo de Claraval. Joaquim de Flora era um monge cisterciense da Calábria, portanto do sul de Itália, que vai consignar uma aplicação teológica à percepção historiográfica, isto é, ele vai ler e entender a história da humanidade e a sua compreensão como fruto de um processo evolutivo que exprime a transição cíclica das funções de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E, portanto, eu considero que no desenrolar da história da humanidade, lida à luz daquilo que é a revelação escriturística judaico-cristã, nós tínhamos aqui, fundamentalmente, uma articulação entre três grandes ciclos. Uma idade do Pai, uma idade do Filho e uma idade do Espírito Santo. Articuláveis entre si, como nós vemos naquela sequência de anéis, em cada um dos anéis representam dois ciclos. Isto só estou a sintetizar, isto obviamente podemos falar mais disto noutra ocasião. Peço desculpa. Andar para trás, nós queremos andar para a frente. Lá está. A interseção justamente das três eras e dos seus momentos intercíclicos de transição, em que são obviamente momentos mistos, um do Pai e do Filho e o outro do Filho e do Espírito Santo, correspondendo, portanto, a tónicas muito concretas, que são designadas na ótica do próprio Joaquim de Flora, como a idade do Pai é a idade antes da lei, a transição designa-se sob a lei, a idade do Filho designa-se sob o Evangelho,
A idade de transição é sob a inteligência espiritual, ao passo que a idade do Espírito Santo, plenamente, é designada como, por duas expressões. Significa que se está na pátria, por outro lado, é designada como sendo simplesmente o reino do Espírito Santo. E aqui aplicamos perfeitamente a perspectiva joaquinita que Fernando Pessoa alude num outro cerco do seu livro Subsolo. Ele parte, portanto, da estrutura da tese joaquinita e da questão da sucessão trifásica das três idades do mundo, aludindo a que a ordem foi dissolvida como instituição, no século XIV, fundou a maçonaria a partir da Escócia, aí relacionando-se, portanto, com as confrarias artesanais autóctones entre os séculos XIV e XVII, fundou a vingança desde a Provença, eventualmente aludindo a uma preponderância de um fenómeno que vai dar origem, por exemplo, àquilo que nós conhecemos desde o século XIII como presente, que é a questão do catarismo, como heresia fundamentalmente de caráter paraclético, isto é, relacionada com o advento da Idade do Espírito Santo, heresia essa, como é sabido, profundamente perseguida pela Igreja Romana, e com aspectos tónicos muito semelhantes também a determinadas posições doutrinais da própria Ordem do Tempo, e, finalmente, tendo fundado, num terceiro momento, a reintegração deste Portugal. E, portanto, transmutando-se aqui a terrestre Ordem do Tempo na marítima Ordem de Cristo. Adicionalmente também, isto pode nos meter para uma outra questão, em que a Ordem Escocesa do Tempo gerou o caráter simbólico da maçonaria e a portuguesa, a Ordem de Cristo, o seu caráter alquímico ou transmutador, tendo, conforme a mesma obra inédita Subsolo, as confrarias artesanais escocesas sido inoculadas com a tradição iniciática do templarismo, gerando, portanto, assim, com perfeita analogia, a semente daquilo que vai ser mais tarde, no século XVIII, a gênese da maçonaria especulativa. E, rapidamente, então, avançamos para a conclusão possível. Como dizia um professor na faculdade, é impossível nós concluirmos, seja o que for, quando muito poderemos pensar em aproximações finais. E, portanto, eu não sou capaz de concluir nada, quando muito vou tentar fazer aqui algumas aproximações finais. Tentando encerrar, portanto, estas questões que foram aqui levantadas e sobre as quais eu espero que possamos conversar um bocadinho à volta delas, resta-nos tentar ser uma consideração que possa sistematizar isto, destacando, por um lado, os vetores estruturais daquilo que foi a abordagem que se procurou fazer e, com o claro objetivo, contribuir de uma forma modesta para a crescente acessibilização pública de estudos sintetizados sobre, por um lado, o templarismo português, em geral, e Pessoano, em particular. Apesar de apenas se abordar com minúcia intensiva, como eu disse, sempre o objetivo inicial, desde que começamos, portanto, estes dois respectivos aspectos interrelacionados. Portanto, apesar de sempre se afirmar nos textos de índole interventiva pública e semipública, nunca pertencer a qualquer organismo iniciático constituído, Fernando Pessoa identifica inequívoca e explicitamente a sua própria filiação litúrgica como iniciado nos 3 graus menores da Ordem Templária de Portugal. Que ele diz, como toda a gente ouviu e leu, aparentemente extinta ou ciclicamente dormente desde cerca de 1888, que na verdade é o seu próprio ano de nascimento e que constitui, portanto, uma alusão simbólica atribuindo a Fernando Pessoa praticamente o papel de representante, transmissor, responsável e credenciado da linhagem interna da milícia lusíada que foi secularizada no século XVI com o reinado de Dom João III. O templarismo pessoano constitui, neste caso então, como apenas podemos verificar melhor em estudos mais desenvolvidos, sobretudo sobre o conjunto da sua produção literária, que ainda hoje não é 100% conhecida, já estamos perto disso, mas ainda falta um bocado, é a manifestação documental esparsa da sua continuidade secreta e não uma ressurgência artificial e espúria
como tantas outras surgiram nos últimos 200 anos. Esta, por sua vez, verifica-se, entre outras vias nacionais e internacionais, cavalheirescas e não só, que aqui não caberá nem enunciar nem desenvolver. Esta enuncia-se aqui no contexto da obra de Fernando Pessoa como, através do fenómeno histórico-religioso, da emergência canónica contextual da Companhia de Jesus, portanto, é ele que nos estabelece essa relação, que justifica de uma forma concreta, tendo a instituição da Companhia de Jesus cobiçado a herança patrimonial, material do templo e, sobretudo, refletindo, portanto, a funcionalidade pedagógica ou divulgativa de um messianismo heterodoxo, que não era bem visto, nem podia ser bem visto, obviamente, pela religião oficial instituída, representada na Igreja da Roma. E, portanto, nós estamos aqui, e aqui também, como uma flagrante proposta alternativa de constante futuro que questionava permanentemente o presente cristalizado no passado e continua a colocar-nos essa mesma interrogação, esse mesmo desafio, essa mesma interrogação, esse projeto, como um sistema civilizacional, entendendo-se naturalmente aquilo que é a evolução humana, como um sistema civilizacional instituído e espartilhante, que é o passado, porque obviamente já está consumado, e o presente, tal como nós o vemos, porque o futuro continua permanentemente, e Fernando Pessoa aqui nos coloca perante essa encruzilhada como um desafio justamente a ser discutido. Resta-me então agradecer a vossa atenção e, enfim, se estiverem disponíveis, obviamente, acho que seria muito interessante podermos refletir à volta das questões que Fernando Pessoa aqui esta noite nos trouxe. Muito obrigado. Meus amigos, se algum de vós quiser colocar alguma questão ou esclarecer algum ponto que eventualmente não tenha percebido bem. Eu gostava de colocar uma questão. Claro, faz favor. Em primeiro lugar, dar os meus parabéns, brilhante, como sempre. Há pouco falou na questão do martírio ligado ao derramamento de sangue e da emulação por outro lado. Eu gostava de comparasse isso com uma outra questão. A Inquisição, sabendo a existência de um ato de semente, queimava os hereges para que a sua experiência dessa vida não pudesse ser transposta para vidas posteriores. Não sei se... não perguntei se podia fazer perguntas estúpidas, mas suponho que sim. E pensei que estou a fazer. As perguntas não são estúpidas, as respostas é que podem ser. Em primeiro lugar, ao sermos confrontados com a questão que envolve o que se passou com Jacques Marais, num contexto muito claro, que foi exatamente aquilo que se passa também, que se passou tantas e tantas vezes, não tantas como se pensa, não tantas como hoje se pensa, mas que se passou tantas e tantas vezes com os autos de fé inquisitoriais, porque foram muito menos as vezes que a Inquisição colocou alguém à fogueira. Hoje sabemos isso cada vez mais pelo universo fundamental que é conhecido, do que a outras penas de morte. Mas também, só faço aqui agora um parênteses breve, que não é importante para a resposta, é só porque me apetece, não é a Inquisição que condenava à morte, na prática era, mas não era a Inquisição que condenava à morte, porque a Inquisição não tinha poder para o fazer. O que a Inquisição fazia é um pouco como hoje em dia os sistemas económicos, os regimes políticos fazem aos cidadãos nas sociedades democráticas, como no nosso caso, que é as pessoas eram relaxadas ao braço secular. É um eufemismo, no fim de contas, quando se chama, por exemplo, eufemisticamente downsizing ao desemprego. Não é? Ou seja, o relaxar ao braço secular significa que compete ao braço secular exercer a pena capital. A Inquisição, de facto, não tinha poder para o fazer. Tinha poder para torturar pessoas, não tinha poder para as matar. Se acontecesse isso, às vezes acontecia, bom, obviamente que eram chamadas baixas colaterais. Fecha parênteses reto, não é importante para a resposta, mas
evidentemente que há aqui várias questões que se colocam. No sentido em que quis levantar essa pergunta. Essas questões que se colocam remetem-nos precisamente para as implicações biológicas, por um lado, e conscienciais, por outro, quanto às consequências dos vários tipos de extinção do processo biológico. Isto é, e neste caso, concretamente, aos vários tipos de que depois são transpostas para a celebração funerária que varia consoante a inserção cultural. No Ocidente, nós estamos habituados fundamentalmente à inovação. A inovação é uma coisa tão cultural como outra coisa qualquer, que nos vai remeter justamente desde a antiga Grécia, que é aí que nasce a inovação, mas que coabitando ainda com a cremação, por exemplo, que é mais próximo, mais próprio, efetivamente, do Extremo Oriente, como nós bem sabemos, porque a forma como o cerimonial funerário é realizado culturalmente é determinante, ou pode ser determinante, para justamente aquilo que seja a continuidade consciencial da entidade que é alvo das homenagens expressas nos ritos funerários. Os ritos funerários são a versão póstuma, isto é, quando, obviamente, a pessoa em causa já morreu, daquilo que, antes de morrer, pode ser serviciado através de várias formas de aplicação da pena capital. Em alguns casos, literalmente, não é? Há situações pontuais em que, embora raras, são pontuais, em que a pena capital é realizada através da inhumação. Estando vivo. Outras formas de aplicar, de substituir a inhumação são, por exemplo, através da decapitação, do aforcamento, do garroteamento, da mutilação, do esquartejamento, etc, etc, etc. Isto é, da dissolução do veículo físico dentro da lógica respeitante do elemento terra. Dissolvendo-o ou desmembrando nos seus componentes máximos ou mínimos possíveis. Obviamente que não é possível dissolver um corpo ao nível atómico ou celular, aplicado enquanto pena capital, à falta de melhor, não é? Ainda se decapitam pessoas, ainda se enforcam, ainda se desmembram, portanto, como formas de aplicação de uma pena capital. Claro que hoje, obviamente, como nós atingimos uma época de grande inovação e de grande evolução, não é? Sobretudo a partir do momento em que houve aquela coisa maravilhosa no século XIX, que foi a Revolução Industrial, hoje temos a felicidade de substituir esses métodos profundamente bárbaros, que são enforcar ou decapitar pessoas, por fuzilá-las, o que é realmente uma grande felicidade e uma grande realização que, graças a Deus, conseguimos atingir no século XX. E, portanto, não temos que ser bárbaros ao ponto de decapitar as pessoas, mas podemos ter a felicidade sorridente de as poder fuzilar como forma mais elegante e, acima de tudo, mais discreta e higiênica, eventualmente, não é? Do que se elas fossem decapitadas. Tudo isto são formas de extinguir o processo biológico que se aplicam consoante os elementos da natureza. E os elementos da natureza, não podemos esquecer, que estão hierarquizados entre si. E a forma de verificação demonstrativa dessa hierarquização exprime-se precisamente na percepção sensorial humana. Na medida em que nós temos, oficialmente, por enquanto, descobertos 5 sentidos, cada um desses 5 sentidos corresponde à expressão de cada um dos elementos da natureza. O tato corresponde ao elemento terra,
como é evidente. O paladar, obviamente, corresponde ao elemento água. Eu só posso ter paladar se usar a minha saliva. Portanto, eu sou composto de 75% de água, não é? Fisicamente falando. O olfato, eu só posso cheirar aquilo que me for comunicado através do elemento ar e, naturalmente, eu só posso ver aquilo que é transmitido pelas diferenciações lumínicas e porque as cores não são mais de frequências lumínicas, como bem sabemos pela física. Por outro lado, em última instância, eu só posso ouvir, não propriamente apenas porque algo é verbalizado pelo ar, mas porque eu, ao ouvir, estou a utilizar a minha percepção com funcionalidades elementais da natureza superiores à sua expressão física quaternária. Aliás, não é por acaso, se dúvidas houvesse, que quando alguém está a morrer, vai perdendo justamente os seus sentidos. Até ao fim definitivo do processo biológico. O último sentido que se perde é justamente a audição. No fim de contas, o que nós vamos fazendo na morte é uma ascensão, nos vamos desprendendo dos veículos físicos. Portanto, eu deixo de sentir o elemento térmico, deixo de conseguir ter a noção cerebral e elétrica do toque, deixo logo a seguir de conseguir ter a percepção do olfato, do gosto. Eu não consigo saborear nada, nem sequer o interior da minha boca. Logo a seguir, eu deixo de ter a possibilidade de cheirar alguma coisa, portanto, passa-se a acontecer como se eu estivesse num estado gripal permanente, portanto, eu perco o olfato, não é? E depois, entretanto, há um momento em que eu perco a visão. Portanto, eu já não estou sequer plasmado, ancorado ao nível, se quisermos, do elemento fogo no meu corpo físico e, em última instância, eu só consigo ouvir. E há um momento em que eu deixo de ouvir. Portanto, eu já nem sequer estou ancorado no éter. Ora, cada um dos elementos da natureza, a corresponde à estrutura sensorial, corresponde também, obviamente, ou é passível de corresponder um processo lesivo, criminal ou criminalizante, conforme a gente queira chamar, de extinção do processo biológico. Isto é, há uma forma de destruir a vida humana para cada um dos elementos da natureza. Aquilo que acontece justamente com a incineração de alguém que é queimado, que é condenado à morte na fogueira e ser queimado vivo, e corresponde, obviamente, um plano póstumo àquilo que é o ritual cremacionista da incineração, pura e simplesmente, tem diferenciações naquilo que vai, naturalmente, potenciar quanto à prossecução consciencial do indivíduo em causa, na medida em que há uma aceleração. No entanto, do ponto de vista cultural, aquilo que se passa com a Inquisição, e portanto o método é aplicado com a mesma intencionalidade como aplicada já como lei, não foi a Inquisição propriamente que o executou, foi a Justiça do Rei de França, não é? E com o propósito de o purificar. A palavra latina purificare, que tem obviamente aqui uma origem grega, tem, portanto, no seu seio a função crucial desempenhada pelo prefixo púrio, que significa em grego purius, justamente fogo. Ora, a purificação, neste caso enquanto forma de conversão forçada de alguém que, na lógica de uma instituição, não desejava, não aceitava de modo algum ser convertido, mesmo quando alguém, perante a iminência da morte, assumia tudo e mais alguma coisa, todos os crimes possíveis e imaginários, para tentar, inclusivamente, sobretudo, lidar com o pânico de saber que segundos depois ia estar morto. Não é aceito pela instituição que condena, neste caso, qualquer pessoa à morte, porque o propósito é justamente purificá-lo numa ótica mental de quem o condena, por um lado, e por outro, na ótica daquilo que é um fenómeno social.
não interessava aqui concretamente, por mais que se tivesse a noção dos desenvolvimentos póstumos da consciência do condenado, não interessava aqui de modo algum concretamente o que é que lhe iria acontecer depois, porque isso já estava fora da jurisdição da entidade condenatória. Esta apenas se preocupava com esta questão. Evidentemente que essa situação não deixava de estar presente em toda e qualquer circunstância em que havia justamente